Bom, antes de começar esse vídeo eu tenho que te perguntar, por algum acaso você já assistiu... Bom, se você nunca assistiu, você tá só simplesmente perdendo uma das melhores animações que o Homem-Aranha já teve na história. Muito melhor do que Amigão da Vizinhança. Não que isso signifique muita coisa, né? Amigão da Vizinhança é tipo uma torção testicular. Essa animação veio sair lá por volta de 1999, um pouco depois do final da animação de 94, que nos abandonou órfãos sem o final daquela série. Porém, com o anúncio dessa nova série, a gente teve um arzinho de esperança. Uma animação completamente diferente, uma pegada muito mais séria, sombria e tal. Uma pegada mais futurista e agressiva, num estilo de animação que lembrava bastante aquela animação do Máscara e a animação do Spawn também. E esse desenho se chama Spider-Man Unlimited, ou Homem-Aranha São Sem Limites. E cara, esse desenho, ele é muito maluco, esse desenho é muito louco mesmo, eu não sei nem por onde começar. Mentira, eu sei muito bem por onde começar. Pedindo o seu like, o seu hype, que você se inscreva, porque nesse canal maravilhoso a gente tem vídeo 3 vezes por semana. Te peguei, mas vamos falar do desenho logo? Cara, eu vou começar falando do quão esse desenho é diferente dos seus anteriores em questão de arte, o próprio visual dele. E é legal fazer essa diferenciação porque faz toda a diferença no clima do desenho, porque a gente teve uma era anterior à animação de 94, que a arte era um pouquinho mais dura, né? Questão de limitação da época mesmo, algo bem mais simples, que com a chegada de 94 mudou completamente. A série de 94 é totalmente colorida, cheia de degradês, ela é bem harmoniosa, gostosa de se olhar, de se acompanhar, principalmente nas cenas de noite, na minha opinião, que são bem mais confortáveis aos olhos, é tudo muito bonito. Tudo na animação de 94, o clima, a história, os personagens, os designs, tudo vai para um lado de uma HQ bem coloridinha e relativamente amigável. Se bem que não tinha como não ser amigável, né? Porque os caras não podiam colocar socos nem janelas sendo quebradas nesse desenho. Mas aqui não, meu amigo. Enquanto no outro as cores eram voltadas para ser confortávelzinho aos olhos, aqui o bagulho é louco, irmão. Aqui é ultra mega saturado. O contraste de tudo é ligado no máximo e as sombras são completamente duras. Opa, Homem-Aranha do futuro aqui, passando só para dar um pontinho. Sombra dura não significa sombra feia ou sombra travada. Ele não tá ofendendo a animação. Sombra dura é um termo para se definir uma sombra completamente absoluta, uma sombra sem degradê, ela só fica da cor pro preto de uma vez. Caramba, cara, tem que explicar tudo nesse negócio, senão eles vão achar que eu tô falando mal do desenho. E linkando um pouquinho da questão da arte com o clima da série, o estilo artístico funciona perfeitamente bem. Porque a pegada da série não é pra te causar conforto na hora de assistir, não é pra te trazer um ambiente familiar. A ideia aqui não era ter aquela pegada de traços redondinhos e cores bem confortáveis e um Peter usando camisa de tio igual na animação de 94. Aqui a pegada é um pouco mais voltada pro diesel punk em queda, por assim dizer. Cada prédio tem uma cor completamente diferente da outra e até o Homem-Aranha é completamente diferente. E falando em Homem-Aranha, que eu gostei bastante do design do Peter, finalmente ele tá com um topetinho, mesmo que pela saturação e excesso ele esteja ruivo, mas isso tá tudo bem, a gente perdoa. E o traje novo dele é genuinamente muito bonito. Ai não, eu não gostei do traje, as cores são muito fortes, faltou as teias desenhando no traje dele, não gostei, é muito diferente, muito tecnológico. Ah não, tudo bem, cara, é justo, mas aproveitando, qual que é o seu traje favorito do Homem-Aranha? Ai, eu gosto muito daquele último traje que o Miles Morales usa no Spider-Man 2. Ah, o traje Colgate com sapato da Adidas e cabelo de fora, entendi os seus gostos. Mas falando sério, é tudo muito bonito, os lançadores de teia têm formato de aranha muito legal, ele tem uma capinha de teia, é tudo muito interessante. Mas tá bom, já já eu volto a falar de arte, vamos entrar logo em como esse desenho funciona, nos pontos positivos e nos pontos negativos dele. A premissa dessa série, resumidamente, é até que bem simples. O filho do JJ Bigodinho vai pegar uma nave espacial para tá indo explorar a Terra alternativa nossa, que tá tendo respostas agressivas ao nosso planeta. Porém, o Venom e o Carnificina se infiltram nesse foguete e acabam atrapalhando o trajeto do filho do JJ. E o Homem-Aranha, que tava tentando impedir o ataque do Venom e do Carnificina, acaba levando a culpa por tudo pra variar, né? E o Homem-Aranha começa a ser tratado que nem lixo, como se ele não fosse nada. O moleque
que toma chapisco de todo mundo. Ele salva um bombeiro, o bombeiro chega e fala que o Homem-Aranha tentou matar ele. E aí o Homem-Aranha pega um foguete e vai pra Contra-Terra planejando trazer o filho do JJ de volta em segurança. Como eu disse, é uma premissa bem simples e que tem como seu planejamento básico fazer tudo de uma forma diferente, porque como eu falei, o desenho inteiro vai se passar na Contra-Terra, que é uma terra alternativa nossa, então eles têm liberdade pra fazer o que eles bem entenderem com tudo. Só citando duas coisinhas que eu acho engraçado, eu acho muito interessante que nas animações antigas do Homem-Aranha ainda não havia um consenso se eles iam traduzir todos os personagens pra português ou se iam chamar eles no nome em inglês. Porque, por exemplo, o Carnificina é chamado de Carnificina de modo geral em tudo que é mídia do Homem-Aranha atualmente, quadrinhos, animações, filmes e etc. Porém, nessas animações mais antigas, né, Homem-Aranha de 94, Spider-Man Unlimited, ele é chamado de Carnage. Porém, ao mesmo tempo, os caras me pegam Nick Fury e chamam ele de Nick Fúria. Isso eu achei realmente muito esquisito e engraçado quando eu tava revendo esse desenho. E o meu outro ponto é quantas florestas amazônicas esses roteiristas chegaram a fumar para ter a ideia genial de fazer o Carnificina e o Venom serem irmãos e amigos. Mas como assim? Eles não são irmãos? Não, caceta. O Venom é pai do Carnificina. Eles nunca foram irmãos. O Venom não tem irmandade nenhuma com o Carnificina, nem sequer amizade. O Venom e o Carnificina lutaram do mesmo lado uma vez. E depois disso, tudo foi baseado na violência, na trocação de porrada e ameaça de desvivência, irmão. Não existe um cenário saudável que você consiga imaginar o Venom e o Carnificina trabalhando juntos. Isso é muito esquisito. Mas eu vou voltar nisso um pouquinho mais pra frente. Mas agora na Contra-Terra, a gente tem alguns conceitos até que simples, porém bem interessantes de se abordar. Principalmente pensando que a animação é voltada para um público relativamente infantil, adolescente, jovem e tal. Porque na Contra-Terra tem muito uma questão de preconceito entre raças, questão de superioridade entre uma raça e outra. Então, assim, é um assunto bem interessante para você tratar de uma forma indireta, falando sobre racismo, xenofobia e outros preconceitos afim. Porque os seres que são tratados relativamente com mais respeito, honra e dignidade na Contra-Terra, na verdade são os animais que foram transformados, são os bestiais. É um bando de furry, basicamente, um bando de furry. Um cara que se denominou o Alto Revolucionário foi lá, achou os humanos da Contra-Terra uma bosta e resolveu transformar um bando de animal em humanoide. E esse conceito da humanidade tá toda marginalizada, esse preconceito de uma raça com a outra, realmente é um tema bem interessante de se abordar. E um outro ponto interessante é que, como essa é uma variante da nossa Terra, a gente tem contrapartes de certos conceitos. Então, da mesma forma que a gente tem o Duende Verde na Terra principal, aqui a gente também tem, porém aqui é totalmente diferente, ele é um herói basicamente. Ele tem todo um design diferente pra caramba, tem realmente a pele verde e tal, tem uma cuequinha muito zica e um bumbumzinho guloso. O Abutre aqui também é não chega a ser um herói, né? Na verdade ele é um anti-herói, ele tem um design relativamente parecido com o clássico, né? Com os quadrinhos, só a máscara e os pés mudando bastante. Mas o Electro ganhou. O Electro é foda, mano, ele é um peixe. O Kraven também muda de modo geral, ele segue sendo um humano, porém ele é um caçador cheio de moral até entre os bestiais, então é um bagulho interessante também. Na Contra-Terra a gente não tem os simbiontes como o Venom e a Carnificina, que a gente tem um outro tipo de simbionte primordial que parece uma barata d'água nojenta. E na Contra-Terra, o simbionte primordial conhecido como Sinótico consegue controlar, entre aspas, e influenciar parte da mente do Carnificina e do Venom, meio que controlando eles como se eles fossem uns capanguinhas. Então, como você pode ver, a gente tem vários conceitos super interessantes nessa animação. Mas agora eu vou entrar num ponto que eu não gosto muito, que é a questão dos pontos negativos, porque eu gosto bastante dessa animação, mas eu tenho que ser sincero e dizer que ela tem problemas. E o primeiro ponto negativo dessa série, que é algo que realmente me incomoda um pouco, é o ritmo dela. Nos 2 primeiros episódios, ela é muito rápida, muito acelerada, mal dá pra você acompanhar o que tá acontecendo. É tudo muito expositivo pra você absorver, entender a série e pau, acabou, vamos lá, vamos seguir pra Contra-Terra. Então, como tudo é muito acelerado e muito rápido, é muito estranho, você mal absorve ou cria empatia com o personagem, ele já tá num universo paralelo. Mas até aí tudo bem, né? São os primeiros episódios, eles são introdutivos e tal. Porém, depois fica oscilando entre um episódio muito avulso que não acrescenta em basicamente nada na série e um episódio que é super importante pra lore, e todos eles ficam oscilando em questão de ritmo. Ou fica muito rápido ou fica muito lento. Toda vez, não tem um ritmo constante. Mas de verdade, isso não é algo que vai impedir você de assistir essa animação. Isso
isso é algo que incomoda relativamente. Você percebe que tá um pouquinho estranho, mas não deixa a série ruim. A série continua sendo gostosa de assistir. Ai, mas essa série deu errado, ninguém gostou porque ela é diferente, ninguém gosta de coisas diferentes. Não, eu já falei, todo mundo já falou 500 milhões de vezes, a gente não tem problema nenhum que mude a história desde que continue respeitando os personagens. O ponto aqui, que eu acho que é o que mais me incomoda nessa série, são que certas mudanças são cheias de coragem, algumas meio erradas, mas são cheias de coragem, porém eles decidem dar mais atenção pra coisas que não tem tanto valor, sendo que eles têm a faca e o queijo na mão. Porque, por exemplo, a parte do Venom e do Carnificina, realmente eu não gosto, eu não acho nem um pouco interessante os dois trabalhando juntos, sendo amiguinhos, ainda mais pagando de irmão. Eu acho isso realmente muito ruim. É uma descaracterização tremenda e eles poderiam ter consertado isso fazendo com que tivesse um Venom e um Carnificina que realmente são irmãos, porém eles são da Contra-Terra, então seria uma forma mais fácil de lidar com isso. Mas já por outro lado, tem outras mudanças que são realmente interessantes, tipo o Duende Verde ser um herói, o Abutre ser um anti-herói. Cara, me diz se você não ia achar extremamente interessante se a gente tivesse outros vilões clássicos do Homem-Aranha com sua versão Contra-Terra. Imagina, pô, um Shocker do bem, tá ligado? Um Shocker anti-herói da Contra-Terra, que sei lá, ao invés dele ter punhos sonoros, ele tem armas que atiram vibração. Aí ao invés da gente ter um Homem-Aranha sendo o herói principal daquele universo, a gente coloca o Escorpião, que é em tese a antítese do Homem-Aranha no universo 66. E aí pros vilões, ao invés de deixar aqueles animais meio malucos e genéricos, principalmente aquela rata que fica abusando do Homem-Aranha inúmeras vezes, eles poderiam pegar os personagens que são heróis, que são os mocinhos do ciclo do Homem-Aranha e tornar eles como vilões. Pô, imagina que legal, cara, o Homem-Aranha ser um dos principais vilões dessa animação. Não um vilão cheio de planos malignos e tudo mais, mas tipo, realmente um Homem-Aranha do mal, um Homem-Aranha que é um vilão perigoso. Pô, se eles tinham liberdade de botar o Nick Fury naquela animação, botasse o Luke Cage do mal também nessa animação, um Demolidor do mal. Então eu diria que essa é a minha maior frustração com essa série, porque eles tinham conceitos muito bons, que eles até chegaram a aproveitar um pouquinho aqui e ali, só que nos 12 episódios da série eles resolveram pegar 8 e explorar tramas que ninguém se interessa, com personagens que nunca mais vão aparecer em nada do Homem-Aranha. Mas ao fim de tudo, é uma série gostosinha de assistir, o ritmo dela é bem diferente, mas vale a pena você tirar um tempinho pra assistir. Você que é fã do Homem-Aranha, que gosta da animação, gosta de desenho, compensa bastante, é uma série bem legalzinha de assistir, mas que infelizmente tinha muito mais potencial, porém não foi usada e foi cancelada logo de primeira. Opa, você ainda tá aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, ele ficou um pouquinho longo, mas faz parte, essa animação é realmente muito boa, merece atenção, eu gosto bastante dela, me marcou bastante na minha infância, e eu espero que você que já assistiu também tenha gostado, e você que nunca assistiu, dê uma oportunidade pra assistir ela. Mas é isso, eu te vejo na próxima, fica com Deus e tchau, tchau.